Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do IDP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, boa noite a todos, bem-vindos ao início do curso sobre fake news e desinformação aqui do IDP. Meu nome é Clara, sou coordenadora do curso. Eu atuo como pesquisadora no VTCB Berlin Social Science Center e também sou afiliada ao Humboldt Institute for Internet and Society. Tenho o prazer de ter algumas parcerias profissionais com o pessoal do IDP e fiquei muito feliz com o convite para organizar esse curso sobre desinformação, um tema que a gente debateu exaustivamente ao longo do ano de 2020. Mas, apesar disso, o que eu mais queria para esse curso é que ele tivesse algo de leveza na medida do possível, né? E como garantir essa leveza, na minha opinião, trazendo uma visão multidisciplinar, né? Um tratamento holístico sobre essa matéria que impacta tantas áreas diferentes do conhecimento, né? Trouxe também, tipo, a princípio nós tínhamos duas jornalistas, né? Agora temos a aula da Cecília confirmada, a aula da Patrícia Campos Melo. Aproveito para esclarecer para vocês que, infelizmente, ela teve um problema de saúde, não pôde fazer a aula ontem. Peço desculpa a todos vocês que tinham se planejado para isso. Nós vamos tentar remarcar na medida do possível. Mas, enfim, a participação da Patrícia, com a participação da Cecília, também tem esse papel de trazer as nossas reflexões, que têm níveis de profundidades diferentes para uma realidade mais concreta. E, nesse sentido, na aula de hoje, eu chamei o excelentíssimo, querido, super professor João Bachur, que tem um trabalho incrível sobre polarização política e desinformação, né? O professor João, alguns de vocês já devem conhecê-lo aqui do IDP, ele é professor no IDP e no INSPER, coordenador do mestrado e doutorado em Direito, na verdade, no IDP de Brasília, professor do INSPER, doutor em Ciência Política pela USP, com pós-doutorado pela Universidade Livre de Berlim. O planejamento da nossa aula de hoje é que a exposição do João dure em torno de uma hora e pouco, né, João? E depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês, certo? Bom, muito obrigada pela presença de todos. Peço que fiquem à vontade para mandar as perguntas no chat, as interações, se alguma referência de bibliografia que vocês queiram indicar. Acho que para mim, ficaria muito feliz se a gente pudesse aproveitar esses próximos dias para realmente fazer uma troca das nossas experiências e das nossas percepções. Então, com isso, eu passo a palavra para o João, a quem agradeço imensamente por ter aceito esse convite e já estou super animada para escutar a sua aula. Bom, brigadíssimo, Clara. Excelente iniciativa você organizar esse curso aí pelo IDP. Conta sempre comigo, adoro esse seu tema.
Fui entrando nesse negócio de desinformação e fake news devagarzinho, estou ainda bem devagarzinho, e você é a grande especialista no assunto. Acho que o curso está super bem montado e todo mundo que puder acompanhar vai ter uma visão muito bacana desse fenômeno que, como você mencionou, é super complexo, multifacetado e para o qual a gente ainda não tem uma solução, nem uma construção política, nem uma solução de mercado, nem uma regulação jurídica pronta para aplicar. Então, acho que está todo mundo tateando para ver o que a gente consegue fazer, e os riscos, pelo menos, estão ficando um pouco mais claros, né? Os problemas da desinformação estão ficando um pouco mais claros. Então, eu gostaria de trazer para vocês hoje uma visão um pouco, vamos dizer, mais quase que... uma visão sociológica mesmo, de a gente tentar olhar para esse fenômeno e entender um pouco melhor. Porque os desafios regulatórios que se colocam, eles vão ser tão melhor enfrentados quanto melhor a gente tem uma correta compreensão do fenômeno, né? A gente viu recentemente um projeto de lei discutido pelos senadores, e lá tem alguns dispositivos. Ao longo do curso, a Clara vai discutir isso com vocês com muito mais profundidade, mas é só para ilustrar, né, o ponto dessa minha aula de hoje para vocês, né? Uma questão, às vezes, de criminalização ou de rastreamento generalizado ou de proibição de tecnologia, e muitas vezes essa visão, no meu entendimento, está apoiada numa compreensão um pouco simplista do fenômeno da desinformação, né? Ele não funciona igual a mentira normal, ele funciona de uma outra maneira, e ele tem pressupostos da organização da sociedade atual, da sociedade de massas, apoiada na comunicação digital. Então, quais são essas características? É isso que eu gostaria de mostrar um pouco para vocês, como é que a gente olha esse fenômeno combinando alguns prismas sobre os quais a gente pode observar. E a partir daí, vocês vão ter, ao longo do curso, com os outros professores, a total condição de discutir aspectos jurídicos, regulatórios, políticos, do jornalismo, tudo mais. Então, eu estou com a apresentação aqui, eu não estou vendo o chat, mas fiquem à vontade para ir registrando as perguntas. Como a Clara falou, me organizei aqui para falar 1 hora e talvez um pouquinho mais. Estou sem o relógio aqui, então, Clara, me avisa a hora que der 1 hora, assim, por favor, e aí a gente queria deixar um tempinho para discutir algumas perguntas, tá? Então, vamos lá, pessoal, assim, de uma maneira bem inicial, como mencionei para vocês, né? A gente já está hoje mais seguro de que a desinformação traz risco para a democracia. Mas a gente precisa entender esse fenômeno, né? Essa afirmação, ela hoje virou um truísmo, né? E a gente tem articulistas no jornal que defendem as mais variadas soluções, né? Desde dizer que o modelo de negócio das plataformas é incompatível com a democracia, até dizer que não tem problema nenhum, até dizer que não tem problema também registrar a troca de mensagens e a comunicação de todo mundo, porque se der algum problema a gente consegue rastrear. Quer dizer, as soluções são disparatadas, né? Ou você vigia todo mundo, ou você diz que as plataformas não têm responsabilidade nenhuma, ou você diz que é incompatível com a democracia. Bom, se isso for verdade, é azar para a democracia, porque as plataformas, como globais, com 1/3 da população mundial como usuário, isso não vai mudar, né? Então a gente tem que achar uma forma de enfrentar esse problema de uma outra maneira. E o jeito que eu gostaria de contribuir com isso, né? A Clara é a grande estudiosa dos modelos regulatórios comparados, né?
a visão que eu gostaria de trazer é um passo anterior a isso, uma visão prévia de dizer assim, como é que esse troço funciona, por que desinformação hoje tem um outro alcance que não tinha há algum tempo atrás, para que a gente entenda o que regular e como regular, né? Porque, se vocês repararem bem, mentira nas eleições, pensando aqui do ponto de vista político, isso não é novidade, não é uma especificidade da sociedade que a gente está vivendo hoje, né, na década de 20 do século 21. Mentira, se vocês tem documentários na Netflix sobre a Segunda Guerra que mostram na Batalha de Stalingrado os jornais alemães, após a derrota, noticiando a vitória. Quer dizer, isso é informação falsa. O que é diferente naquele momento do que está acontecendo hoje em dia, né? É só uma mentira quando você diz que quando um político diz, por exemplo, que se não votar nele, o adversário, e votar no adversário, o adversário vai acabar com o Bolsa Família, ou acabar com a autonomia do Banco Central, por exemplo, ou não vai respeitar os contratos. Isso é disputa eleitoral ou é fake news? Assim, por outro lado, essa expressão se generalizou tanto que ela perdeu um pouco os contornos do fenômeno, né? Quando se generaliza desse jeito. Então, a ideia é a gente tentar olhar com uma certa minúcia para refazer um pouquinho esses contornos. Então, o que a gente vai... o que eu vou tentar trazer para vocês nessa aula de hoje? Primeiro, uma visão sociológica sobre o fenômeno da desinformação. Depois, olhar ela, como ela funciona, usando rudimentos da filosofia da linguagem, não é nada abstrato, mas é mostrar por que ela é diferente de uma comunicação usual que a gente está acostumado. E, por fim, do ponto de vista político, como é que isso vira um risco para a democracia? Então, nós vamos pegar três visões sobre desinformação. Então, vamos começar com a sociologia da desinformação e tentar explicar que fenômeno é esse. E, para isso, a gente precisa reconstruir três dimensões ou três camadas de análise. A primeira delas é um fenômeno muito recente, né, tentando responder a pergunta já de por que quando o jornal alemão noticia com uma notícia falsa a vitória em Stalingrado tendo sido uma derrota, por que não é a mesma coisa de hoje, por exemplo, quando a gente diz que a Terra é plana ou que cloroquina cura o coronavírus ou que nazismo é de esquerda, né? O que é diferente? Porque hoje a gente tem uma situação de fragmentação da esfera pública que a gente não tinha nos anos 40. Uma outra questão tem a ver com o modelo de negócio das plataformas, de como as plataformas que surgiram num momento de euforia com a internet, em que todo mundo comemorava aquela esfera de liberdade, de livre acesso, e aos poucos, talvez vocês se lembrem disso, as pessoas perguntavam, é curioso lembrar dessa discussão, mas nos primeiros anos, muita gente apostava que o Facebook não ia conseguir monetizar para ser viável, que achava que era uma bolha na Nasdaq e tudo mais, e que não tinha um plano de negócio viável de monetização. Isso eu lembro dessa discussão, né? E hoje em dia soa ridículo, né? Quando a gente tenta lembrar dessa descrença, né? E um aspecto que é muito negligenciado nas pesquisas é o efeito de massa, né, sobre o indivíduo. Então, para que uma fake news funcione, a gente precisa ter em mente essas três dimensões, no mínimo, né? Então, vamos lá. O que é fragmentação da esfera pública? Bom, a grande investigação sobre a história da esfera pública é esse livrinho que está aí na apresentação,
do Reinhard Koselleck, Crítica e Crise. Esse é vamos dizer, a primeira investigação clássica sobre esfera pública. É um livro de 59, né? Ele, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, ou já tenham lido, ou conheçam aquele livro do Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, é inteiro baseado nesse do Koselleck, né? O Habermas escreveu aquilo 3 anos depois do Koselleck, e ele mostra como surgiu essa instituição tão típica das democracias maduras do Ocidente, que é a esfera pública. E o que ele mostra nesse livro, né? Ele reconstrói o período pré-Revolução Francesa e pós-Revolução Francesa, né? Tanto que o subtítulo desse livro é A Patogênese do Mundo Burguês. Então ele já mostra como a ordem liberal, né, de final do século XVIII, que se consolida no século XIX, surge com um problema difícil de lidar. Muito bem, o que o Koselleck fala? Ele mostra que isso que a gente chama de esfera pública hoje tem origem... No começo não era uma esfera política, era uma esfera literária, estética, né? Essa questão do debate público, se a gente fizer um esforço de abstração e der vários passos para trás e pensar no absolutismo e tudo mais, isso não existia, né? Então isso surge de uma maneira não necessariamente, ou não imediatamente política. Os séculos XVI e XVII, na Europa, eles assistem ao crescimento das cidades. E com as cidades cresce o mercado cultural. Começa a ter museu, orquestra sinfônica, galeria de arte, começa a fazer sarau, e existe uma cultura dos salões. É isso que ele recupera, né? Se vocês jogarem na Wikipedia assim, cultura dos salões do século XVII, vocês vão ver uma descrição elementar do que era, né? Que nesse primeiro momento, esses cidadãos da cidade começam a se encontrar em ambientes públicos ou privados, né, no café, sarau na casa das pessoas, mas inicialmente tudo privado, né, mas compondo ali uma audiência para discutir a última sinfonia do Beethoven, por exemplo, né? A nona sinfonia do Beethoven é um exemplo em que se juntou pela primeira vez coral com sinfonia, com filarmônica, e escandalizou. Então as pessoas paravam para discutir esse tipo de coisa, né? E se elas param para discutir isso, e treinando, né? Esse momento era um momento em que o indivíduo ele se apresentava para o público, sustentando um argumento e rebatendo argumentos dos outros. Era um momento de autoexposição, diferente do que se faz hoje com o Facebook, mas em alguma medida o germe está aí, e de uso público da razão e do argumento, né? Então você discutia, por exemplo, Don Quixote, você discutia o Fausto do Goethe, a comédia do Dante e as obras da Filarmonia e tudo mais. E com o tempo, se você passa a discutir essas coisas, o passo para a política é quase intuitivo, né? Com o fortalecimento da burguesia, o fortalecimento da indústria e das cidades, o antigo regime vai ficando cada vez mais anacrônico. E o que esse Koselleck mostra é isso. Essas pessoas privadas que passam a se reunir em um público, em um determinado momento, começam a fazer um julgamento moral da política e questionar a política. Esse é o que ele olha. Então, esfera pública surge, pessoas se reunindo para discutir arte, que passaram a falar de política. Essas são algumas das ilustrações desse começo, pessoal. Vê só, aqui, ó, essa Madame Geoffrin aqui, ela fazia saraus dessa maneira, no seu aqui, ó, o salão literário da Madame Geoffrin do finalzinho de meados do século XVIII. Aqui é mais um salão onde as pessoas se encontram para discutir arte. E aqui mais um salão. Então isso ilustra o público reunido para discutir arte. E com isso ele desenvolve uma habilidade que é de julgamento político. E isso vira uma esfera pública política que deságua
na Revolução Francesa, quando o poder político não mais consegue se legitimar da forma como sempre havia se legitimado. Então, isso para a gente entender a origem, o germen, a origem mais remota disso que a gente chama de esfera pública. Muito bem, uma vez constituída a esfera pública, ela vai sempre exercer um julgamento sobre o poder político. Esse é o ponto, né? Por isso que o Koselleck fala que é a patogênese do mundo burguês, porque você tenta isolar a política da moral, mas a esfera pública sempre vai fazer um julgamento do poder político. Então, daqui em diante, a esfera pública tem essas 4 características. Ela é sempre política, né? Claro que existe hoje a esfera pública literária, a crítica de arte, mas isso ficou, vamos dizer, super especializado, né? Hoje, quando a gente fala de esfera pública, nós estamos falando daquilo, e quando o Koselleck escreve nos anos 60, nós estamos falando daquilo que diferenciava os regimes ocidentais do socialismo real, a existência de uma esfera pública, a existência da capacidade de debater publicamente o papel do Estado, criticar publicamente o Estado, e ela estava apoiada na mídia impressa, né? Então, ela passou, nesse livrinho do Koselleck, ele mostra como a Revolução Francesa foi toda fomentada com panfletos anônimos. Com o tempo, com a consolidação da ordem liberal, a gente tem a grande imprensa, a grande mídia estabelecida, né? E ela é estruturada, ela é estratificada, né? E ela segue algumas regras básicas, né? Então, por que eu estou falando disso para vocês? Porque o fenômeno muito peculiar do século XXI de fragmentação da esfera pública é essas características aqui que nós estamos quebrando, né? Deixa de ser impressa, deixa de ser estratificada, estruturada, e deixa de seguir as 2 regras básicas do jornalismo, né? Se vocês têm um autor que eu estudei no doutorado, que é o Luhmann, ele tem um livro sobre sistemas funcionais e um deles é meios de comunicação de massa, né? Que ele explica um pouco como jornalismo como um sistema funciona, né? E basicamente são 2 regras: apurar o fato e ouvir os 2 lados, né? Isso é o que, enfim, o establishment considera bom jornalismo, né? Fazendo uma grande simplificação. Então, essas 2 imagens aqui mostram a passagem para isso que a gente... talvez vocês não, mas eu, que eu sou bem mais velho que vocês, sempre li jornal em papel, assim, sentado na mesa, tira um tempo para isso, e não no celular. Enfim, então essa é a esfera pública canônica, clássica que a gente tem, herdada desse finalzinho do século XVIII, consolidada no século XIX, que nos deixou os grandes veículos de imprensa e uma imprensa estratificada. O que quer dizer uma imprensa estratificada? É uma imprensa organizada pelo ranking de reputação do veículo que você está lendo, né? Quando a gente fala de fragmentação da esfera pública, é isso que a gente pede. Isso parece ser um detalhe, mas é um terremoto, gente. Isso muda absolutamente toda a lógica da comunicação social. Nesse curso, a Clara vai conduzir vocês, né, nos desafios da desinformação para a comunicação social. E essa fragmentação da esfera pública, ela é talvez a característica estrutural. Olha esse trechinho desse livro que eu gosto muito do Luhmann, que chama Sociedade da Sociedade. É um livro de 97. Eu vou ler aqui o trecho com vocês. Reparem que ele escreve antes da internet estar plenamente generalizada, antes de existir iPhone, muito antes de existir Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, nada disso existia. Vejam a força dessa descrição de 97, ó. A modificação que realmente traz consequências parece estar na invenção e no desenvolvimento de máquinas eletrônicas de processamento da informação. Em muitos casos, com exceção do telefone, a técnica obriga a unilateralidade da comunicação. Unilateralidade. Quando você posta no Facebook, é unilateral.
Quando você manda um zap, é unilateral. Quando você grava um áudio de zap, é unilateral. Quando você lê o jornal, é unilateral também. A única que tem a capacidade de você interromper o teu interlocutor é o telefone, que simula uma conversa frente a frente. Todas as demais comunicações, elas são muito rápidas. Você coloca uma foto de gatinha no Facebook, alguém curte, você tem, nossa, estamos interagindo. Médio. São duas comunicações unilaterais que o algoritmo fez parecer uma interação, tá? Isso, em parte, é consequência dos aparelhos instalados como intermediários e, em parte, é uma exigência da comunicação de massa, né? Porque se você quer alcançar um grande público, não dá para ser tete a tete, tem que ser generalizando. Uma exigência a qual a imprensa já havia se resignado. Isso significa, e aí vem a mudança, gente, prescindir da autoridade da fonte com todas as suas salvaguardas socioestruturais imprescindíveis, rankings e reputação. Então, ainda mais, a técnica anula a autoridade da fonte e a substitui pelo irreconhecível da fonte, pelo anonimato da fonte. A passagem parece cifrada, mas o próximo slide vai tentar ilustrar isso. É disso que nós estamos falando. Entende? Nós estamos falando de uma esfera pública em que competem, quase que em pé de igualdade, a Rede Globo, o Antagonista, o New York Times, o Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, do canal Terça Livre, o Nando Moura, a Veja, a Folha de São Paulo. É isso que o Luhmann está falando, de perder esse ranking, essa estratificação e a reputação. Você tem, de repente, pessoas comuns que têm 5 milhões de seguidores no YouTube. Nenhum jornal impresso tem 5 milhões. Né? Isso forçou os jornais a migrarem para o esquema de blog. Às vezes eles têm lá 22 milhões de acesso, mas esfera pública fragmentada significa isso. Né? Então tem um ganho da internet, que todo mundo tem voz, tem um ganho. Esse ganho a gente superestimou no começo? Superestimou. Porque hoje a internet tem redes um pouco estratificadas que não fazem com que todo mundo exatamente tenha voz por causa do modelo de negócio. Né? Mas o ponto que eu queria falar para vocês é isso. Olha como a gente fez uma volta curiosa, né? A gente sai de uma esfera pública literária, artística no século XVII, em que pessoas privadas falam livremente, mas nos salões, passa por uma imprensa toda estruturada, e uma imprensa estruturada significa isso aqui, né? O que significava esse filtro? Por que esse modelo da imprensa em papel ele é apoiado em reputação? Porque toda a redação tem uma estrutura interna de controle do que vai ser publicado. Né? O repórter e o fotógrafo, ele está aqui embaixo, ele tem uma equipe, aí ele tem editoria, aí tem primeira página, tem um monte de checagem, tem um monte de filtro. Né? É isso que é o rigor da divisão de trabalho interna nas redações que dava a reputação. Né? A Folha, durante muito tempo, por exemplo, para aumentar o rigor, ela passou a publicar a coluna da Ombudsman. Criou um cargo de Ombudsman e passou a publicar a coluna, quer dizer, alguém que fazia e que expunha para o leitor como funcionava esse fluxo, mais ou menos, em que momento a Folha errou, em que momento não errou. Isso não existe nisso aqui. Né? Isso não existe. Essas pessoas simplesmente fazem o seu canal e expõe a opinião sem seguir, claro, não tem que seguir mesmo, por regra do jornalismo profissional. Mas aí não tem apuração do outro lado, não tem apuração dos fatos e não tem uma checagem de dois lados. Aí você fala o que você pensa. Né? Essas pessoas aqui são conhecidas hoje, tem milhões de usuários e seguidores porque falam exatamente o que elas pensam. Né? Muito bem. Então, esse é o primeiro fenômeno que a gente precisava entender. A passagem
desse modelo baseado na reputação do veículo para um modelo de engajamento. Essa é a grande, é o terremoto que muda tudo no século aí no comecinho do século XXI com Twitter, WhatsApp, Facebook e tudo mais, né? Porque esse modelo de engajamento, essa passagem do modelo de reputação para o engajamento, ela está associada com dois fenômenos. A dissociação entre o conteúdo e o veículo, né? O modelo da reputação existia porque o jornal, de alguma maneira, respondia pelo conteúdo. Porque ele produziu o conteúdo. Era o jornalista dele, né? Quando os indivíduos passam a produzir o conteúdo, não tem como o Facebook responder pelo conteúdo. Mas também não tem como os indivíduos responderem pela opinião deles. Isso não faz sentido, isso é liberdade de expressão. Então, parte-se de um modelo em que o veículo se considerava responsável pelo que ele noticiava, veiculava, para um modelo em que não existe essa responsabilidade, em que a plataforma se apresenta como neutra. E neutra desse ponto de vista político de não discriminar atores, não neutra do ponto de vista financeiro, porque aí a lógica de engajamento foi quando as plataformas acharam o modelo de negócio para se viabilizar como empresa lucrativa. Como funciona esse modelo de negócio, né? As plataformas no começo, o que elas, quando, talvez vocês não lembrem, mas no começo do Facebook não tinha publicidade, né? Não tinha. Não sei quando vocês fizeram o perfil de vocês, imagino que talvez já tivesse, mas eu, quando eu fiz o meu, não tinha publicidade. Depois passou a ter, né? E o que essas plataformas passaram a perceber é que com a interação online era possível quase que reconstruir a pessoa com base numa coleta minuciosa de dados pessoais. Isso foi se aprimorando e se intensificando numa velocidade absurda nos últimos 10 anos, né? Então, hoje em dia, as plataformas conseguem ver quanto tempo você assiste um vídeo, se você clica no vídeo sugerido, qual o vídeo sugerido que você não clica, em que momento você parou e foi fazer outra coisa, o que te levou a, depois de ler rolar a barra de um texto até o final, qual foi o outro perfil que você procurou. Essa capacidade absurda da inteligência artificial e dos algoritmos permite um mapeamento do nosso comportamento que é muito intensivo, com base em dados pessoais. Então, isso permitiu às plataformas explorar a publicidade de uma maneira diferente, né, com o que se chama de profiling e microtargeting. Quer dizer, o profiling é reconstruir um perfil e ver, por exemplo, suscetibilidade. O que aquela pessoa, a hora que ela entra na internet, o que ela está afim de ver? Ela está afim de ver receita, está afim de ver banda de rock, ou está afim de falar de política. O que ela está procurando? E consegue orientar o conteúdo, né, mostrar ali o feed de notícias e escolher o que você vai ver de acordo com essa imagem que o algoritmo tem lá, que ele refez da gente, né? Tem esse videozinho, esse documentário no Netflix, talvez vocês já tenham assistido. Quem não viu, sugiro que vejam, porque ele pega um pouco dessa questão, né? Que ele entrevista alguns dos principais desenvolvedores de tecnologias para as plataformas que acabaram saindo do negócio porque viram que o efeito era prejudicial. Lógico que eles ganharam bônus primeiro, depois saíram. E também nesse documentário tem uma animaçãozinha ali para simular como que um algoritmo funciona e como que ele rebate no comportamento.
O problema é esse, porque você pode falar, mas qual o problema de eu entrar na internet para ver vídeos idiotas e gastar meu tempo livre com isso? Não, o problema não é esse. O problema é que há uma retroalimentação entre o que você faz no online e no offline, né? E o tempo que você vai gastando interagindo por meio das plataformas, ele vai sendo orientado de forma a aumentar seu engajamento. Um dos entrevistados nesse documentário, ele fala que o Facebook tinha que ser a dose diária de dopamina das pessoas. Dopamina é um hormônio que a gente produz que ele é responsável pelo reconhecimento social. Quando você chega numa festa na expectativa de encontrar uma determinada pessoa e a pessoa te vê de longe e te dá um sorriso, puta, seu cérebro vai lá e te dá um pico de dopamina, entende? E quando os pais elogiam as crianças, dopamina. Ah, muito bem, filho, comeu direitinho, não derrubou. Parabéns, dopamina. Então, é um hormônio, e eles perceberam, tem estudos que perceberam que há uma liberação de dopamina quando você vê as suas fotos curtidas e quando você tem feedback positivo do que você posta na rede. E eles perceberam que eles precisavam aumentar o vício das pessoas na rede para conseguir, quanto mais tempo ficar, mais lucra com publicidade, né? Então, esse é o efeito, esse é o ponto em que muito tempo online rebate no seu comportamento, né? Altera um pouco a tua estrutura de expectativas e até a tua estrutura de vamos dizer, quase de hormonal, né? Mais fácil obter um reconhecimento online com uma foto ou quando você xinga um determinado político do que na vida offline, né? Então, esse modelo de negócio, que é remunerar o clique, remunerar o engajamento, gera um monte de efeito, né? Eu estava vendo, até para preparar essa aula, fui ver qual era um desses youtubers para chegar nesse slide que eu mostrei para vocês aqui. Eu não conhecia esse cara aqui, o tal do Nando Moura, nem sabia que existia. Mas aí fui ver que a estratégia dele, qual foi? Ele pegou os youtubers mais seguidos e mais comentados do canal do Brasil, e aí ele fazia um canal esculhambando a pessoa. Então, era gente que tinha engajado para o Canadá, com dica de viagem, com as coisas mais variadas do mundo. Ele ia e avacalhava, né, com misoginia e xingamentos muito agressivos. E com isso ele parasitava os likes e o engajamento do canal grande e subia. Parece que isso é uma tática conhecida na internet. Se você quer ter um bom canal, escolhe o canal para ser o teu espantalho, vai lá e malha, que você vai segmentar a audiência cativa daquele cara. Então, isso pessoal, do que nós estamos falando? Olha, daquele ambiente livre, da gente comemorar a internet, o que está virando, o que virou, né? E a literatura, principalmente, tem uma literatura muito grande de psicologia social no cyberspace, ela acentua alguns efeitos nisso, né? Um deles é o efeito de desinibição online. E a literatura acentua que ele tem um positivo e um tóxico. Um dos positivos é que, principalmente para os mais jovens, pré-adolescentes em diante, é muito confortável se expor online, muito mais do que para os quarentões, né, que não fazem isso, ou não ficam confortáveis fazendo isso. E que isso faz com que os jovens consigam, às vezes, lidar, né, trabalhar traumas, frustrações, anseios não realizados melhor, discutindo nesse mundo virtual. Mas tem um efeito tóxico de desinibição, que é você se sentir liberado para xingar, para desaguar a sua raiva, né? Um dos filósofos que eu mais gosto atualmente é o Peter Sloterdijk. Ele é alemão e holandês, e ele tem um texto sobre a administração da ira. Ele fala que as duas grandes instituições do século XIX
e 20 que administraram a raiva da sociedade. A sociedade gera raiva, gera insatisfação, né? O capitalismo gera isso. Alguém precisa conter. Ele fala quem conteve os partidos socialistas, os partidos de esquerda, que falavam, calma aí, nós vamos fazer revolução, mas calma aí. Então, olha que interessante como os partidos de esquerda tinham um papel conservador. E a igreja, né? E com a desagregação dessas instituições, essa ira vai para onde? Para a internet, né? É lá que você deságua. Então virou assim, um repositório de raiva livre, né? Isso se comunica com o modelo de negócio porque raiva gera muito clique, gera muito engajamento. Assim, comentários extremados, xingamentos geram uma infinidade de clique, muito mais do que foto de gato. Isso tem uma explicação também. Tem um neurolinguista, Georges Lakoff, que ele estudou um pouco o desempenho dos do Partido Republicano nos Estados Unidos em comparação com os democratas, e ele mostra que a bioquímica do cérebro armazena melhor emoções negativas. Elas duram mais. Então elas produzem mais dopamina. Elas te deixam mais viciado em informações negativas de novo nesse ambiente online. Um outro efeito desse modelo de negócio é o que também caiu no jargão de chamar de bolhas, né? Essas filter bubbles, que são bolhas. Mas o que é muito específico da interação digital e que não era na esfera pública lá do comecinho, do século XVII, daqueles salões que eu mostrei para vocês no começo da fala. Essas bolhas, como o algoritmo, ele quer que você clique a maior quantidade possível de coisas, porque com isso ele coleta seu dado. Se você não clicar nada, só passar super rápido assim o scroll da página, não coletou nada. Você tem que ver um vídeo, você tem que parar para ler um texto, você tem que curtir foto de alguém, procurar uma ex-namorada, alguma coisa assim, né? Isso é informação para o algoritmo. Então o que ele faz? Ele te dá, ele aprende o teu comportamento online e te apresenta um feed com potencial de gerar mais clique. Com isso você não vê mais opiniões divergentes das suas. No que isso é um problema? Porque nós vimos que naquele momento aqui, o que estava em questão era a opinião diferente, era o debate frente a frente, dizer não concordo por causa disso e fazer as pessoas mudarem de opinião. Essa interação concreta face a face é feita pela deliberação, e deliberação é você interagir com o argumento contrário ao seu, né? E o que acontece? Com isso, essas bolhas digitais vão nos tornando mais arredios aos argumentos com os quais a gente acha que a gente não vai concordar em algum momento. Por exemplo, e aí vou dar um exemplo super pessoal, mas eu, por exemplo, sou totalmente contra armas, né? De tanto interagir dessa maneira, hoje eu me acho cada vez menos propenso a admitir alguma política de liberação de armamento do que eu era há alguns anos atrás. Quem fez um experimento interessantíssimo sobre isso é o Cass Sunstein, que é um professor norte-americano, e ele fez um experimento com grupo controle e grupo focal, né, colocando pessoas concretas para discutir determinados temas, e em determinados grupos tinha pessoas com opiniões divergentes, pró e contra aborto, pró e contra pena de morte, e em determinados grupos tinha pessoas só que pensavam do mesmo jeito, né? E o que ele percebeu? Claro, faz um questionário antes e um questionário depois. O que ele percebeu é que quando você interage com os iguais, você volta mais intolerante, porque você tem um reconhecimento pelos pares, e você tem mais argumentos para defender o seu ponto de vista do qual você partiu. Então, o que acontece? Esse fenômeno do algoritmo torna todo mundo mais intolerante porque é diferente da gente.
A gente tende a ter muita ressalva a tudo aquilo que a gente não concorda de princípio. E como o algoritmo quer gerar clique, ele vai te mostrar cada vez mais do mesmo, né? Se nesse experimento do Kestenstein ele precisou fazer grupo focal e grupo controle, colocando artificialmente pessoas que pensam igual, pessoas que pensam diferente, e se no salão do século XVII não tinha como fazer esse controle, né? Todo mundo pensava diferente, essas bolhas elas colocam todo mundo que pensa igual de maneira artificial, o que simula o reconhecimento dos pares, né? Simula que você está certo o tempo todo, né? Porque você não tem discordância. O que impacta na polarização política, né? Impacta na polarização política, porque se a formação da opinião política vinha ou deveria vir do debate, ela passa a vir, principalmente num país como o Brasil, em que a maioria da população se informa pelos aplicativos, ela passa a ter, vamos dizer, uma segmentação muito clara de um lado e de outro, para escolher um posicionamento, né? Então, como teorias conspiratórias, notícias negativas, haters, xingamentos, como tudo isso gera mais engajamento, a rede social é povoada por isso, o que faz com que a gente tenha menos tolerância induz a uma maior polarização, né? Sendo que tolerância é uma das regras básicas para a democracia funcionar, né? Mas o que acontece, e aí é por isso que a gente tem que ver, mas até aqui nós estamos falando do mundo virtual, né? O nosso problema é quando isso sai da plataforma e passa para o mundo real. Mas essa distinção também é artificial, né? Hoje em dia está tudo meio interconectado, né? Essa distinção não é muito razoável entre online e offline. Então, o que a gente pensa online não vai ser muito diferente do que a gente pensa offline, né? Mas o ponto é, ao interagir sempre com as mesmas pessoas e vendo as mesmas opiniões, a gente tende a ficar mais polarizado, menos tolerante. Então, a gente já começa a sinalizar o ponto do risco para a democracia. Quanto tempo foi até agora, Clara, por favor? João, foram 45 minutos. Tá encaminhando aqui para o finalzinho. O que agora é o terceiro fenômeno, né? Nós vimos fragmentação da esfera pública, modelo de negócio e agora efeito de massa. Esses são os principais pensadores que estudam isso, né? Tem essa investigação clássica do Gustave Le Bon, chama Psicologia de Massas. O texto do Freud, tem o Elias Canetti e esse filósofo que eu já mencionei para vocês sobre a ira e a raiva, que é o Sloterdijk, que tem um livro fantástico sobre psicologia de massas. O que essa vertente estuda, né? Essa vertente ela é um contraponto ao marxismo. O marxismo dizia o seguinte: vamos fazer consciência de classe, pôr o povo na rua e fazer a revolução. Esse pessoal fala o seguinte: olha, o povo na rua não tem consciência de classe, ele perde toda a racionalidade e se dá em alguma coisa é fascismo, certo? Eu costumo dizer para alguns amigos que se você vira uma movimentação muito grande na rua, torce para ser a Revolução Comunista, porque se não for, é fascismo. Porque não tem muita alternativa, né? Então, o que esses filósofos observaram, né? E um dos principais é o Elias Canetti, que é um judeu que estava escrevendo em 1920 na Alemanha, e ele é um escritor, ele não é um sociólogo, ele é romancista, mas ele escreveu esse livro, né, O Poder e a Massa. Ele estava andando nas ruas de Berlim, veio uma turba, e ele, como judeu, e aquilo, assim, nos anos 20, finalzinho do 20 ali, crise na Alemanha, ascensão do nacionalsocialismo, ele falou, meu Deus, o que explica essa irracionalidade, essa agressividade bruta, desenfreada, né? Então, não sei se vocês já experimentaram alguma coisa assim, mas quando eu morava em São Paulo, uma vez eu estava num ônibus subindo a Teodoro Sampaio
e ia ter jogo do Palmeiras no antigo Parque Antártica, e a Mancha Verde entrou no ônibus. Cara, o motorista nem esperou ninguém pedir, ele simplesmente abriu a porta de trás, todo mundo desceu voando. Os caras subiram, pegaram, assaltaram o ônibus, assaltaram os passageiros, assim. Do que nós estamos falando? Dessa violência, que é como se você suspendesse o superego, a sua trava de racionalidade, e permitisse um contágio guiado de maneira emocional. Né? Bom, mas você fala, pô, mas eu tô no Facebook, eu tô geralmente sozinho no meu quarto, ou no Twitter, eu tô aqui no trabalho, em isolamento social, de vez em quando eu entro no Twitter, né? Posso até postar uma fake news ou outra, mas é descuido, pô, não é isso, não pode ser feito de massa, né? E o que principalmente o Sloterdijk, mas também outros pensadores viram, é que esse modelo de negócio da internet, ele simula para o indivíduo o efeito de massa. Isso também foi antecipado pelo Schumpeter em um texto de 42. Olha o que ele diz. Ele está falando do Gustave Le Bon. Né? Ao mostrar, embora exagerando, as realidades do comportamento humano sob a influência da aglomeração, particularmente o desaparecimento súbito, num estado de excitação, dos freios morais e maneiras civilizadas de pensamento e sentimento, e a súbita erupção de impulsos primitivos, infantilismo e tendências criminais, ele, Gustave Le Bon, nos levou a enfrentar os fatos hediondos que todos conheciam, mas ninguém desejava ver. E aí vem. Esses fenômenos não estão limitados à multidão no sentido de aglomeração física de numerosas pessoas, leitores de jornal, audiências de rádio, membros de partidos políticos, e aí a gente colocaria, né, usuários do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, mesmo quando não fisicamente reunidos, podem ser facilmente transformados psicologicamente em multidão e levados a um estado de frenesi no qual qualquer tentativa de apresentar um argumento racional desperta apenas instintos animais. A mera afirmação repetida constantemente vale mais do que argumento racional. Esse modelo de negócio aqui simula um pouco isso. Você está numa bolha, você está com seus iguais, está todo mundo com raiva, todo mundo gritando, você se sente como eu me senti ali no ônibus invadido pela Mancha Verde. Fala, cara, vem uma enxurrada de agressividade aqui, eu vou junto, senão vai me afogar. Então, o que a gente é importante perceber é que essas novas mídias sociais, com esse modelo de negócios e essa tendência de mostrar sempre, de buscar o engajamento, e para buscar engajamento você noticia mais teorias conspiratórias, agressividade e polarização política, né? Ela muda a matriz emocional da democracia, pessoal. Isso é uma coisa importante, antes de entrar nisso aqui. Se vocês pegarem o Tocqueville, que foi um dos primeiros caras a estudar a democracia moderna, né, no século XIX, foi para os Estados Unidos no livro A Democracia na América. Ele era um nobre, né, e os nobres raciocinavam da seguinte maneira. Você tem lá no antigo regime nobreza, clero e terceiro estado. E ele fala assim, a grandeza de uma nação vem da grandeza dos seus nobres. São os nobres que escrevem obras filosóficas, literárias, física. Newton não era do terceiro estado, né? Nem Beethoven, nem Schopenhauer. Esse povo era da estirpe, né? Da nobreza. Então, o que dá força, pujança para uma sociedade é o corpo de nobres. Por isso ele volta arrasado, aterrorizado com os Estados Unidos, porque fala, cara, lá só tem classe média. Não tem esse... Tá todo mundo preocupado em ganhar o seu dinheiro e tá todo mundo... Não tem ninguém que puxa aquela sociedade para cima. Assim, é o reino da mediocridade. E aí ele fala, e a democracia funciona um pouco por isso, porque você está cuidando da sua vida privada. E você não tem sentimentos muito apaixonados na esfera pública. Né? A ciência política tem um outro conceito, que é o de eleitor mediano, né?
Porque a ciência política parte de uma distribuição normal das preferências políticas, né? Fala assim, ó, uma sociedade minimamente razoável, ela não tem, pensando aqui no espectro político direita-esquerda, né? Ela não tem uma grande maioria de fascistas nem uma grande maioria de comunistas. A imensa maioria da população está no meio, é uma distribuição normal. Então, os partidos políticos mais de direita vão tentar caminhar para o centro e os mais de esquerda vão tentar caminhar para o centro. Isso vai tornar as plataformas políticas próximas, né? E aí vocês devem lembrar algumas campanhas em que o Serra defendia menos a autonomia do Banco Central do que a Dilma, né? E você pode... Ninguém defende acabar com a lei de responsabilidade fiscal e ninguém defende acabar com o Bolsa Família. As plataformas vão se caminhando para o centro. Essa é a tendência que se espera de uma democracia madura, né? Porque as pessoas vão disputar a maior parte do eleitorado que está no meio. Então, essa lógica de extremar sentimentos, que é uma coisa totalmente nova, ela dá uma balançada, uma bagunçada na matriz emocional da democracia, que passa a contar com ódio, né? Com a raiva. A eleição de 2018 no Brasil foi o maior exemplo disso, né? Petismo e antipetismo, ódios definiram, não se precisou nem de metade do eleitorado, muito menos do que isso, definiu o resultado da eleição. Né? Muito bem, então, desse ponto de vista sociológico, três coisas: fragmentação da esfera pública, modelo de negócio das plataformas e efeito de massa, contágio emocional com suspensão da racionalidade. Muito bem. O que mais que ajuda a entender? Mas isso entende o ambiente em que desinformação prospera. Como é que ela funciona, né, na minúcia? E aí um pouquinho da questão que eu falei para vocês da filosofia da linguagem. Tem um dos livros mais famosos de filosofia da linguagem, é de um cara que chama John Austin, chama Como Fazer Coisas com Palavras. Ele percebeu que a fala não é a mera descrição do mundo, né? Quando você fala, você faz alguma coisa, né? Então, quando você... Ele dá alguns exemplos. Por exemplo, quando você leva seu filho para batizar, fala, eu te batizo Antônio, né? O nome do meu filho. Bom, então, a partir daquele dia, ninguém vai chegar para falar, como é que ele chama? Você já definiram o nome? Falou, cara, você não foi no batismo? Você não viu o batismo? Num casamento, uma cerimônia de casamento. Não se espera que um dos cônjuges, depois da cerimônia de casamento, se apresente como solteiro, né? Então ele analisou que o ato de fala, aquilo que a gente fala, ele faz uma coisa no mundo, ele transforma o mundo. Ao dizer alguma coisa, o mundo fica diferente depois daquela sentença que foi dita do que ele era antes. Essa aula aqui, eu espero que vocês saiam diferente dela do que vocês entraram, né? Essa é sinal de que algo mudou, né? E aí, para identificar como é que algo muda, ele identifica três elementos em toda fala. Um é o conteúdo proposicional. O nome é meio pomposo, mas o que quer dizer assim, é o relato objetivo daquele fato ali. Entendeu? É o que eu estou relatando. O enunciado performativo é o que eu quero fazer com aquilo. Certo? É o que eu quero fazer com aquilo. Por exemplo, imagina que você diga para um amigo seu assim, eu já te ligo. Aí no WhatsApp ele responde assim, você não liga, depois no outro dia ele fala, estou ainda esperando. Né? O conteúdo proposicional é estou esperando, mas não é verdade que ele está esperando. O enunciado performativo é, pô, você não vai me ligar? Você ficou de ligar e não ligou. Né? E o uptake, que é como a sua comunicação deve ser entendida. Né? Como ela deve ser entendida. Então, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, você fala, uma pessoa convida a outra, vamos ao cinema hoje? E a pessoa responde assim, não gosto de cinema. Né? O conteúdo proposicional disso é, eu quero ir ao cinema. Mas o conteúdo performativo pode ser, eu estou interessado em você.
e gostaria de te levar para sair. Como essa comunicação foi entendida? Foi entendida nesse sentido e a resposta foi: não gosto de cinema, quer dizer, não tenho nenhum interesse em sair com você. Um exemplo do Austin: você aceita determinado fulano como seu legítimo esposo? Sim. Quer dizer, nesse momento você aceita, não é só um convite, mas uma relação jurídica mudou. E essa comunicação tem que ser entendida dessa maneira. Pois bem, por que isso é importante para entender as fake news? Porque elas operam na sociedade independente das pessoas acreditarem nela. Esse é o ponto, né? Como funciona a mentira? Se vocês pegarem o Georg Simmel, é um dos sociólogos do começo do século XX, contemporâneo do Max Weber, ele tem um textinho que é bem legal, chama Psicologia e Sociologia da Mentira. Ele fala que para a mentira ser eficiente, o destinatário da mentira não pode desconfiar que é mentira. Eu tenho que vestir o papel, e o mentiroso tem que tentar acreditar no que ele está mentindo para preservar aquilo, né? Então você tem duas ordens de mundo, uma verdadeira e uma falsa, né, que são arbitrariamente confundidas. A fake news não é uma mentira dessa maneira. Por isso que as tentativas de regular punindo as pessoas que criam fake news são, no mínimo, ingênuas. Porque as pessoas não precisam acreditar nas fake news para fazer aquilo circular e para ter um efeito. Porque o jeito que ela funciona é um pouco diferente desse ato de fala normal. Tanto que esses filósofos da linguagem, todos eles, excluíram a mentira. Falaram: olha, a nossa teoria funciona bem, mas não para mentir. Mentira a gente não explica. Né? Que é um ponto, por exemplo, que o Derrida vem e acaba com esses filósofos todos, porque ele fala: olha, a maior parte da comunicação humana é ironia, mentira, né, sarcasmo. Vocês não conseguem explicar isso. Você só consegue explicar essa frase simples aqui, isso não explica nada. Mas isso é uma outra questão. O ponto é que mesmo quando eu conto uma mentira, né, imagina que a Clara fala assim: pô, Bachu, você pode dar aula para mim? Eu falo: não, eu já tenho uma defesa. Né? Conteúdo proposicional, eu tenho uma defesa marcada, o enunciado... Ou 13, mas isso é na semana que vem. Né? O enunciado não vou poder atender o seu convite, e o uptake é o que ela vai fazer com essa informação dali em diante, né? O encadeamento da comunicação. As fake news funcionam de uma maneira um pouco diferente, por causa do seguinte: pegando a fake news mais famosa, o assim chamado kit gay, que tem a ver com a distribuição, suposta distribuição desse livro nas escolas públicas, que não foi distribuído. Mas quando se diz assim, o MEC quer ensinar as nossas crianças a serem gays, homossexuais e tudo mais. Qual é o conteúdo proposicional? O governo está distribuindo livros de educação sexual. Vejam que aqui não é aqui que está o problema. Né? O enunciado performativo, ele só funciona naquele mundo bipolarizado. Né? O candidato tal, XYZ, fomenta a alteração da identidade de gênero ou a orientação sexual das crianças. Ele quer isso. E aí, uptake, como a comunicação deve ser entendida? Se o mundo está polarizado entre alguém que quer mexer na sexualidade das crianças e alguém não quer, eu sou dos que não quer, eu sou contra. Se tem gente que vai distribuir uma madeira com a borrachinha lá em formato de a tal da mamadeira de piroca, eu não quero, eu sou contra. Se tem gente... E a polarização é essencial para a fake news funcionar. Então, isso é importante como desafio regulatório, porque se a gente entende que as fake news funcionam parecidas com a mentira, a gente vai regular de uma maneira muito equivocada. Não é tanto o comportamento individual que está em jogo por causa dessa suspensão da racionalidade e desse contágio emocional. Tem que levar isso em conta. A regulamentação tem que ser de outro caráter. Né? E para fechar esse começo, essa primeira aula de vocês,
Onde está o risco à democracia? Bom, o primeiro que eu já mencionei é a gente suprime ou torna a tolerância cada vez menor. A tolerância vai diminuindo. A gente fomenta uma polarização, né, com esse modelo de negócios da internet. E o risco principal é que a alternativa de interditar o discurso pode acabar com a democracia. Qual que é o dilema? Se você deixa a democracia por conta e risco dela mesma, ela pode sucumbir. Se você interdita o discurso, ela já sucumbiu. Né? Pegando esse trechinho do livro do Jason Stanley, que é um livro fantástico, Como Funciona o Fascismo, é bem facinho de ler, recomendo que vocês deem uma olhada. Ele fala o seguinte, olha, recuperando lá a República de Platão, ele fala que Sócrates argumenta que as pessoas não são naturalmente levadas ao autogoverno, mas buscam um líder forte para seguir. A democracia, ao permitir liberdade de expressão, abre espaço para que um demagogo explore a necessidade que o povo tem de um homem forte. O homem forte usará essa liberdade para se aproveitar dos ressentimentos e medos das pessoas. Uma vez que o homem forte toma o poder, ele acaba com a democracia, substituindo por tirania. Em suma, o livro 8 da República afirma que a democracia é um sistema autodestrutivo, cujas ideias levam à sua própria morte. Então, o risco nosso é esse, assim. Se a gente deixar a democracia sozinha, sem regular, por exemplo, plataforma e retirada de conteúdo e etiquetagem de fake news, checagem de fatos e tudo mais, a gente vai ter essa nova demagogia digital que está se formando, né? Por quê, gente? Vê só, tem um outro aspecto daqueles autores lá da psicologia de massas, que eles veem um efeito positivo na massa. Existe um efeito positivo de você aglomerar, que é descarregar uma pressão coletivamente. A torcida organizada é o melhor exemplo disso, né? Esse pessoal que vem da psicologia, ele vê o indivíduo como alguém que fica recalcando seus impulsos, seus instintos. Em algum momento isso explode, né? Então, o efeito de massa tem esse papel. A igreja e, sei lá, cerimônias religiosas de catarse coletivas têm esse papel. Quando você perde esse lugar e isso vira interação digital, você contaminou o ambiente político com uma agressividade que não estava nele, né? Então, isso torna ainda mais propenso para manipulação da opinião pública coletiva na democracia. Então, o risco que a gente tem é tentar entender que tipo de disciplina jurídica vai ser preciso fazer para dar conta desse desafio, e política, né? Porque tentar banir a tecnologia ou punir comportamentos individuais pode ter um efeito paradoxal de gerar um policiamento que não vai ajudar a preservar a democracia, né? Então, para a gente encerrar e responder algumas perguntas, né? Qual é a relação que a gente tem entre desinformação e democracia, né? Essa desinformação como estratégia política, né, que junta, né, o anúncio pago, o impulsionamento pago nas plataformas, a compra de perfis e mirar um público para uma determinada opinião, como a gente viu no Brasil em 18, no Brexit, no Trump em 16, nos Estados Unidos, a desinformação como estratégia política pode voltar a democracia contra ela mesma. Porque a base disso é a liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão que interrompe o funcionamento da esfera pública. Porque a esfera pública, originalmente, estava baseada no debate, no choque de opiniões conflitantes. A esfera pública digital, ela suspende esse confronto
de opiniões conflitantes e armazena em dois polos que não se comunicam. Então, ela torna a coisa polarizada do ponto de vista político, né? E essa polarização é o oposto da democracia, da esfera pública. A esfera pública não é polar, né? Ela não tem dois polos, ela é um círculo, onde pessoas interagem tentando mudar ou convencer os outros, né? Habermas tem a teoria da esfera pública, da democracia deliberativa, que é basear o debate público na força do melhor argumento, né? Quem diria que o grande nome para derrotar, sei lá, talvez o que é a teoria social mais importante do século XX fosse Zuckerberg, né? E não um outro filósofo ou um sociólogo. E o que explica o funcionamento das fake news? Bom, elas funcionam, essa é a tese que eu venho desenvolvendo, elas funcionam independente dos destinatários acreditarem nas mensagens. Elas representam um posicionamento emocional num universo bipolarizado, político. Então, é uma forma de fazer um statement, sabe? Take a stand. Os alemães têm uma palavra para isso também que é Stellungnahme. É você tomar uma posição, falar, cara, tudo menos o PT ou tudo menos o Bolsonaro. Nem que seja para passar fake news. Vamos passar, sabe? Tudo é nisso que essa polarização do ambiente digital e essa suspensão da racionalidade interfere no mundo real, na formação da vontade política, né? Coletiva. Então, em síntese, o fenômeno é super complexo, a gente tem que entender a fragmentação da esfera pública, o modelo de negócios e o efeito psicológico de massa, quando ela simula uma multidão e você se vê amparado pelos seus pares quando você vai lá e curte alguém que xingou um cara que você não gosta. E nesse momento, do ponto de vista da linguagem, o que você está fazendo é tomar uma posição num universo que está bipolarizado. Não é rejeitando a bipolarização, você está tomando uma posição. E o risco para a democracia, com isso, ela fica mais propensa a uma demagogia, dependendo de quem consiga melhor disputar ou melhor aglutinar a raiva que está dispersa na sociedade. Eu sugiro que vocês deem uma olhada num podcast que chama Retrato Narrado. Tem um dos volumes lá, eu acho que é o 3 ou 4, que mostra como um paradoxo, né? Como é que o PT, que em 2014 fez uma campanha muito apoiada em blogs, e que era acusado de financiar blogs para competir com a mídia tradicional, ficou para trás na campanha de 2018 para o Bolsonaro, que passou a usar o WhatsApp, Instagram, Facebook, de uma maneira completamente nova em comparação com o que o PT tinha usado em 2014. Né? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, né? E por isso o desafio regulatório é imenso, porque se a gente quiser punir os indivíduos, a gente vai criar um estado policial, ao invés de resolver o problema. É isso, Clara. Estou à disposição se tiver pergunta aí. João, muitíssimo obrigada por essa exposição incrível. Sendo bem sincera com todo mundo que está nos assistindo, apesar de não estou vendo as carinhas de vocês, mas sei que vocês estão aí porque se manifestam no chat. Sendo bem sincera com vocês, eu já sabia que a aula seria nesse nível, né, de excelência, porque eu já tive a oportunidade de ver o João falar desse assunto antes, e eu gosto muito da forma como ele faz essa conexão dos assuntos que estão mais assim superficiais na pauta com insumos teóricos da ordem da filosofia, da ordem da sociologia, né, e até dos estudos de linguística que ele mencionou. E eu acho muito, muito interessante, João, como essas coisas casam muito com o que vem sendo achado pela literatura em outras disciplinas, sabe? Você mesmo várias vezes fez essa ponte com a questão da estratégia regulatória, né, e a questão filosófica com a regulação. Eu consigo também fazer uma ponte da questão filosófica
com os estudos de ciências sociais, sobre algumas dessas teorias que você mencionou de filter bubble, né? Muitas dessas teorias não estão totalmente provadas ainda, né? No sentido de que, assim, de fato, isso causa por exemplo, uma intervenção direta no resultado de uma eleição, por exemplo, né? Não dá para fazer essa conexão ainda, mas isso não quer dizer que não haja um dano para a democracia, né? Que não haja um dano para a esfera pública, e eu acho que isso fica também super evidente com a sua exposição. E minha última colocação, a questão da linguagem também é muito interessante o que você falou, porque tem um estudo já de um professor da UFMG que eu vi ele apresentando, acho que o nome dele é Felipe, mas posso verificar para vocês para confirmar, que ele fez sobre a eficiência de fact-checking, né? Quanto que a checagem de fatos é importante no combate à desinformação. E ele fala que, na verdade, a eficiência da checagem de fatos e, de fato, mudar a ideia de alguma pessoa é baixa, né? Relativamente baixa, né? Porque, na verdade, o que move a pessoa a compartilhar, acreditar, etc., numa informação, não seria um processo racional, né? É isso que fica indicado. E não estou, de forma alguma, diminuindo a importância da checagem de fatos aqui, né? É um exercício democrático essencial, e hoje em dia acho que não vejo uma esfera pública nossa que não tenha uma atuação da checagem de fatos consistente, né? Mas só para colocar em perspectiva, assim, como que essas coisas interagem no sujeito, né? Dentro do sujeito. Bom, João, eu vou te passar umas perguntas que a gente tem aqui, não sei se a gente vai ter tempo de passar todas. A primeira que a gente tem aqui na fila. Bom, João, todo mundo quer saber as suas referências literárias, teóricas, suas dicas. Eu vou sugerir, João, que se você quiser falar um pouco delas agora, você fala, ou então acho que a gente pode deixar algum material disponibilizado na plataforma, na Canvas. Se você quiser passar os nomes, eu organizo num documento e posso deixar lá para o pessoal. Eu acho que é mais produtivo do que ficar falando aqui. Eu pego esses autores que eu citei e coloco. Beleza. Bom, eu vou ver aqui. Tem uma pergunta do Mário Felipe Cavalcante que diz: a desmediatização, e ele cita aqui o Byung-Chul Han, não viria também de uma espécie de cansaço das pessoas e, portanto, da agenda pública, das eventuais manipulações gestadas pela agenda midiática, ou seja, de um sentimento de comprometimento da mídia com certa pauta político-econômica? Está falando da descrença aqui, eu acho, né? Acho que sim, mas eu não... eu não acho que é por cansaço das pessoas com a mídia tradicional, sabe? Porque esse processo, acho que a Clara pegou no comentário dela bem o ponto, assim, a questão, onde a gente enviesa a análise, e juristas, cientistas políticos, sociólogos têm mania de fazer isso, é pressupor que o comportamento das pessoas é racional o tempo todo, entende? A pessoa não está falando assim, lendo o Valor Econômico ou a Folha de São Paulo e fala, essa mídia é comprometida, deixa eu olhar o Facebook. Não é esse o processo. O processo é muito mais e aí o aparato tecnológico tem muita força, né? Porque ele é muito instantâneo. Né? O jornal é um troço desse tamanho. Tinha um primo meu mais novo que reclamava de ler porque sujava a mão, sabe? Hoje você pega no celular, enquanto você espera o elevador, você olha o Twitter. Essa instantaneidade da informação que complexificou, né? Por isso que eu acho que não é por uma avaliação crítica da mídia tradicional que as pessoas migraram para as novas tecnologias. As novas tecnologias preencheram um espaço que antes a gente deixava para o ócio, assim, a gente não tinha um problema em esperar o elevador chegar, sabe? E hoje é um problema, você pega o celular para esperar o elevador chegar, pô, quantos segundos você vai perder de vida esperando o elevador? Vou passar para a próxima, João, que sendo a pergunta
Bom, tem uma pergunta do Manuel Marçal aqui, que é: quando a Ombudsman cobra do jornal e dos jornalistas a partir das cartas dos leitores, notamos esse tipo de cobrança também no ambiente web, não? Mas é muito difuso, né? Muito difuso. A gente, eu acho que a gente não nota isso, assim. Vira e mexe eu vejo o Zuckerberg dizendo que ele não é responsável pelo que os usuários postam. Inclusive a gente tem regimes de responsabilidade de intermediários que são construídos em cima dessa lógica, né? Exatamente, assim, eu acho que ele fala, não é comigo. Não tem ombudsman no Facebook. E da Fernanda Loureiro, João, sendo um modelo de negócio, é possível esse modelo entender que precisa mudar pela manutenção da democracia, ou o capital sempre vai falar mais alto que a responsabilidade social? Cara, o que eu acho? Eu acho que tem que mudar. Eu acho que a opinião pública está se mobilizando, os órgãos políticos têm feito audiências públicas nos Estados Unidos, a FTC anunciou hoje não, essa semana, que pretende forçar a desconcentração, né, forçar o Facebook a vender o WhatsApp e o Instagram. A opinião pública está se mobilizando e é natural isso, porque você não pode ter 1/3 da população da Terra na sua plataforma e dizer que você não é responsável por isso, sabe? Isso não faz sentido. Não, e eu Não é, acho cara? que eu acho também que é um processo institucional, né, João? Eu não acho que a plataforma vai se organizar, se reorganizar em função da democracia. Eu acho que esse é um processo institucional, assim, que depende aí de muitos atores se mobilizarem nesse sentido, principalmente os poderes públicos, né, os poderes de Estado, como você comentou, né, o Congresso Nacional chamando esses representantes das plataformas para deporem. E a própria sociedade civil cumpre um papel importantíssimo também, né, destacar essas questões. Acho que deixada por si mesma, as plataformas não vão se mexer. Como não se mexeram, né, inclusive durante muito tempo, né, acho que esse processo está acontecendo, assim, a gente não sabe ainda o quão efetivo ele vai ser, mas a gente dá Exatamente. para a gente ver uma evolução na narrativa e até nos mecanismos, assim, empregados pelos Estados-nação, eu acho. Não, com certeza. E como tá, assim, costumo falar, né? Tá muito na moda compliance, programa de integridade. As plataformas precisam de um compliance democrático, sabe? Precisa ter um conselho, um procedimento para tirar conteúdo, para avaliar, precisa se procedimentalizar um pouco, né? Elas ocuparam o lugar do Estado, beleza. Então vocês vão ter que reproduzir em alguma maneira, em alguma medida, sabe? Algum procedimento para não jogar a democracia pelo ralo. João, e um pouco relacionado também com esse debate sobre regulação e sobre soluções, tem uma pergunta aqui também do Florentino Leônidas, dizendo que se a polarização é essencial para as fake news funcionarem e o modelo de negócio das plataformas leva à polarização, a regulamentação deve ser relacionada ao modelo de negócio das plataformas? Como o senhor sugeriria? O Agora, João, Florentino. você vai resolver. Pois é. Não, tinha que vir. O Florentino é um grande amigo meu. Ele adora me chamar de senhor, para mim acentuar a diferença de idade entre a gente. Mas tudo bem, eu vou relevar essa parte. O que os estudos têm mostrado? Nessa parte de modelo regulatório é mais a praia da Clara, né? Mas o que ela, se puder, Clara, responde em cima também, porque aqui ela não tem uma resposta única, não. Mas o que eu tenho lido é que a Clara estava mencionando aquele estudo que o que a gente vê é o seguinte, tem alguns estudos que dizem que o comportamento humano é que faz a diferença. Tem um estudo do MIT que mostra que a fake news propaga 7 vezes mais rápido, mas não é pelo uso de tecnologia, de bots, de robô. É o comportamento humano que explica essa diferença. Esse estudo do MIT Review, eu vou também mandar para vocês, é muito legal, porque ele mede em quanto tempo uma notícia verdadeira se propaga e uma notícia falsa. A falsa se propaga muito mais e muito mais rápido, mas não é pelos robôs, pelas contas inautênticas, pelo disparo automatizado. É o comportamento humano, porque a hora que você isola os bots e tira da análise, se propaga na mesma velocidade, né?
Então, e como tem esse componente de irracionalidade, onde a regulamentação pode ir, chamando um pouco o papel da racionalidade. Tem estudos que mostram que se vem uma tarjinha dizendo que o conteúdo foi verificado e não corresponde à verdade ou qualquer coisa, ou conteúdo em verificação, a velocidade de propagação diminui, né? Porque é um pouco a questão do contágio emocional, né? Você passar uma coisa que ninguém está rastreando é diferente de você passar uma foto ou um meme ou um vídeo que tem uma tarjinha dizendo isso aqui foi visto como fake, sabe? Eu acho que tem que ser mais pelo modelo de negócio mesmo, pelas estruturas e pelos processos, do que pelas condutas individuais. Mas aí acho que era bom ouvir um pouco a Clara. Na verdade, eu não posso dar spoiler, né? Porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, estratégias regulatórias e regulação. Acho que é no dia 16 essa, e na quarta-feira. Mas sim, eu acho que a resposta está na pergunta, nesse caso, bem filosoficamente, porque o movimento agora, eu acho, regulatório, é de mirar em modelos de negócios, né? Através de estratégias diversas. Muitas coisas voltadas para maior transparência, né? Muitas coisas voltadas para garantias procedimentais, devido processo, tudo mais, e um debate muito forte de direito concorrencial, né? Quando se fala assim, esse é um modelo de negócios, né? Também toda a questão do engajamento fala também do poder econômico desses atores, dessas plataformas, né? Que é tão imenso porque elas têm uma abrangência e uma aderência muito grande. Então, a gente já vê assim, o direito concorrencial surgindo como uma pauta cada vez mais relevante e, inclusive, nos Estados Unidos é a motivação que vem sendo mais utilizada, né, para provocar esses debates sobre reformulação, sobre regulação de plataformas. Mas eu só acho importante também a gente pensar que o direito concorrencial se apresenta como uma solução tão atraente nos Estados Unidos, também porque é um país com uma tradição de liberdade de expressão muito libertária, né? Então, um país em que se falar em regular liberdade de expressão é um assunto um pouco mais complicado. Então, acho que a gente dá para entender que num contexto assim, a regulação via concorrencial se apresente como uma solução talvez mais factível, não sei, mas vamos falar sobre isso semana que vem. Deixa eu pegar mais uma aqui. Falando sobre da Aline Benvenuti, falando sobre reputação e engajamento. Na opinião de vocês, ao priorizar mais o engajamento, curtidas e seguidores, os próprios veículos de comunicação não estariam contribuindo com a ascensão do bombardeio das informações não oficiais e, por consequência, com as fake news de blogueiros, youtubers, etc.? Quer falar primeiro, Clara? Pode ser, posso falar. Bom, de certa forma, sim, né? Eu acabei de participar de uma reunião sobre responsabilidade de plataformas e uma participante da reunião colocou, eu acho que o que está no cerne da sua pergunta muito, muito bem, assim. Ela falou da necessidade de a gente distinguir o que é um conteúdo gerado por um usuário sobre qual a plataforma pode não ter responsabilidade, com o que ela faz com aquele conteúdo, né? Que são coisas sobre as quais, sim, ela tem responsabilidade, né? Então, é claro que o objetivo do engajamento vai induzir as plataformas a fazerem coisas com aquele conteúdo, priorização, né? Impulsionamento, gerar esse engajamento, né? E não tem como a gente não responsabilizá-las ou né, colocar isso aí no escopo de uma liberdade de expressão, quando na verdade não é disso que você está falando. O que você acha, João? Não, eu também acho, mas eu acho que eu concordo com você, eu acho que elas contribuem, mas eu acho que não está na decisão delas não contribuir. Sabe, a competição das novas mídias com as mídias tradicionais forçou as mídias tradicionais a migrar para esse novo modelo, sabe?
Hoje, Folha, Estado, Valor Econômico, estão todas online, todas ficaram meu blog, todas têm comentário, sabe? Acho que é uma disputa de o que essas plataformas disputam hoje é a nossa atenção, né? O que a gente está prestando atenção. E as mídias tradicionais também precisam da nossa atenção para viver. Então, o maior ativo hoje em disputa é a concentração das pessoas. Então, ela acaba reforçando e tem a ver também com essa fragmentação da esfera pública, sabe? Quando você tem uma fake news alcançando 20, 30 milhões de pessoas, isso é um fato noticiável, entende? É óbvio que quando você noticia o fato, você dá relevância para o cara que criou, para o blog que veiculou, mas qual que é a alternativa, né? A alternativa, lá nos Estados Unidos, a eleição do Trump deu um pouco esse exemplo. De repente, as TVs pararam de transmitir a fala do presidente. Não, aqui virou fake news, não vamos transmitir. Isso gerou muita polêmica, né? Uma coisa impensável, né, João? Impensável. 5 anos atrás. Impensável o ano passado, eu diria. Assim, o ano passado, alguém não transmitiu o que o presidente dos Estados Unidos da República está falando. Por outro lado, você fala, mas e se ele ficar falando 24 horas seguidas, em alguma hora você não vai parar de transmitir? Porque, né, só o Fidel Castro que podia fazer discurso longo, né? João, deixa eu te falar, nossa aula tá marcada para terminar às 7h30. Perfeito. Mas eu vou pegar mais uma última pergunta que tem aqui, tá bom, pessoal? Para a gente poder responder a todos. Pergunta da Gabriela Rodrigues. Vocês acham que a consolidação das leis de proteção de dados pode amenizar o uso arbitrário de dados dos usuários pelas plataformas para profiling e microtargeting e, no fundo, esvaziar a lógica do modelo de negócio deles? Eu acho que ela... Vai por osmose essa, João. Essa vai por osmose, né? A grande especialista é a Laura. Mas eu até, se eu disser que não pode, que a LGPD não é uma solução aqui, acho que eu durmo no sofá ou não entro em casa hoje. Então, de fato, eu acho que sim. Só que eu acho que não tem capacidade de esvaziar a lógica do modelo de negócio delas. Assim. Isso assim, tá pelo menos muito longe. não na forma atual, né? Não na forma atual, e a norma jurídica está sempre 20 anos atrás da tecnologia, né, Clara? A gente não consegue aprovar nos países da OCDE, na União Europeia, nos Estados Unidos e no Brasil um modelo de proteção de dados ao mesmo tempo em que os caras alteram algoritmos. Não existe isso, né? Acho que cada país tem condições de aprimorar a regulação de dados pessoais, tornando mais rígido. Isso depende da capacidade de fazer o enforcement da lei de proteção de dados, e no Brasil depende da ANPD. E também da lei, né? Do que exatamente a lei está proibindo e regulando. Né? A gente não tem um movimento legislativo forte, eu diria até em nível global, de proibir, por exemplo, o microtargeting para fins políticos. Alguns países já falam nisso. No Japão é proibido você fazer isso durante eleições, por exemplo. Que é uma medida super razoável. A plataforma, você não quer se responsabilizar pelo conteúdo, então não veicula. Tipo, é simples. É simples. Mas com certeza, Gabriela, assim, eu esse ano repeti muito esse mantra, né? Que não se faz combate à desinformação sem proteção de dados, né? Sem estrutura. E eu também, como o João, eu não tenho dúvida de que essas legislações têm um papel importantíssimo em direcionar aí esse modelo de negócios mais no sentido do interesse público, né? E de resguardar direitos. Eu até tenho, outro dia me ocorreu que, de fato, a proteção de dados ela vem como um vetor aí de até outros direitos fundamentais, né, no âmbito da internet, porque hoje em dia, sem proteção de dados, você arrisca a liberdade de expressão, você arrisca a democracia e tudo mais. Mas isso também é um assunto que a gente vai tratar na aula de quarta-feira, né? Vou dar aula com a companhia ilustríssima do professor Danilo Doneda. Olha só. E olha só, João, ele vai se encarregar dessa parte de proteção
proteção de dados, né, da relação disso com o fenômeno da desinformação. Eu acho que tem um paradoxo nisso, última coisa, Clara, que é a base territorial para o enforcement, sabe? Assim, É outra... quando o Supremo mandou acabar com as contas no mundo da Sarah Winter, todo mundo riu. Sabe? Qual é a jurisdição do Supremo sobre as contas da Sarah Winter em Jacarta? Então a gente depende muito da regulação norte-americana, porque essas plataformas estão baseadas lá, e da Alemanha, e da União Europeia, que tem muito peso. Enquanto eles não saírem da inércia, acho complexo, sabe? Das leis nacionais conseguirem bloquear. É o mesmo problema da tributação. Hoje, quando você reserva um quarto do Airbnb, você paga o imposto em Dublin. Adianta a Prefeitura de São Paulo dizer que o Airbnb tem que se inscrever no cadastro municipal de contribuinte? Tá, e senão você faz o que com o Airbnb, sabe? A economia digital é um desafio. Ela é, com certeza, João. E, bom, então eu vou começar a encerrar os nossos ditos da primeira aula, agradecendo mais uma vez ao professor João Bachum pela exposição brilhante dele, pela disponibilidade para estar aqui conosco hoje. Vou aproveitar para avisar a todos vocês que a nossa próxima aula é na segunda-feira, com a professora Fernanda Bruno e o professor Rafael Evangelista, que escreveram um artigo que eu acho fundamental para quem se dedica ao tema no Brasil. Eu vou falar com o pessoal da produção, com o Henri, para a gente colocar no Canvas para vocês, que eles fizeram um estudo empírico sobre as estratégias de desinformação que foram operacionalizadas através do WhatsApp nas eleições brasileiras de 2018. Então, acho que a gente sai do sujeito, a gente sai da filosofia e a gente chega no Brasil, de 2018, né, na aula que vem. E vai conversar um pouco sobre essas coisas que, sim, Clara Leitão, é excelente esse artigo. E eles vão estar aqui na segunda-feira para contar para a gente como foi esse trabalho e tal. E para quem também é fã do artigo como eu, tragam as perguntas, gente, porque é a nossa chance de... Né, me manda o artigo, Clara. Eu quero assistir certeza, e vou assistir a aula e vou conversar com eles. Com certeza. Bom, gente, muito obrigada a todos mais uma vez pela presença. Muito obrigada ao João mais uma vez pelo seu tempo, pela sua generosidade. E ao Henri, da produção aí do IDP, que ajudou a colocar o curso aqui disponível para todos vocês. Espero vê-los na segunda-feira, mais uma vez, para a nossa próxima aula. Tenham um ótimo fim de semana e se cuidem, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, Clara. Uma honra. Todo mundo se cuida. Fiquem bem, pessoal.